Olá! Receba aí a paz que só o Senhor Jesus Cristo pode nos dar e a palavra de Deus também, né? Que ela nos traz a paz. Então, estamos retornando aqui para dar continuidade, né, ao nosso trabalho, que sempre fazemos todas as semanas. Desejamos que sim, todos sim estejam bem e estejam atentos. E agora iremos meditar sobre uma parte do Evangelho de João. Nós temos, né? Todos nós, né? Nós temos ensinamentos de alguém, né? Quando a gente nasce e começa a crescer, as pessoas começam a nos ensinar as coisas, né? Porque, como diz um certo filósofo, ou psicólogo, se não me lembro, acho que é filósofo, ele disse que o ser humano, quando ele nasce, é uma tábula rasa. Quer dizer, ele tá tudo limpo, é igual uma memória de computador que não tem nada ali, né? Então, ele vai adquirindo à medida que alguém vai colocando coisas, né? Informações. E assim somos nós. E eu acredito nessa parte aí. Então, nós temos sempre... E é verdade, porque senão a Bíblia não dizia, né? Que nós ensinar o menino no caminho que deve andar. Então, quer dizer que se não ensinar, ele não vai saber, né? Então, todos nós seguimos alguém, né? Queira ou não, não com idolatria, mas todos nós temos, né, admiração por alguém que nos ensinou alguma coisa boa, né? Então, que caminho que você escolheu? Hoje a gente vai meditar. Que escritor você admira, né? Quem você segue? Quem você segue? Se você não segue a palavra de Deus, você deve seguir alguém. Um filósofo, né? Um psiquiatra, um psicanalista, ou até quem não tem formação alguma, que começa a escrever alguma coisa ou falar. Então, alguma coisa você está seguindo. Então, nós vamos analisar, né? Como saber se a igreja, se a Bíblia é a verdade. E se a Bíblia é a verdade, a igreja também é verdadeira. A igreja que eu falo é a noiva de Cristo. Não é as quatro paredes, não são as quatro paredes, né? A noiva de Cristo. E dentre aquelas quatro paredes e no meio do corpo de Cristo, existe alguns que são joio, como diz a palavra, né? Não são o trigo, são joio. Então, assim, de qualquer forma, a Bíblia, a gente vai ver se ela é verdade, né? Vamos ver pela Bíblia, por ela mesma, e pelas palavras de alguém, né, que seguiu a Bíblia. Quem é? Jesus Cristo. Aqui em João, a gente vê que ele obedecia à palavra do Pai. Vamos ver aqui, né? Não vamos falar só de nós mesmos, não. Está escrito aqui. Aí, começando com João 8, 31 e 3. Desculpe. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus estava dando uma palestra no templo. Tem gente que fala que tem Jesus, mas não precisa ir ao templo. Jesus ia, né? E ele pregava lá. Então, ele disse assim para os judeus que haviam crido nele, porque uma parte acreditou nele, outra parte não. Entre aspas, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade o libertará. E qual verdade que é essa? É a mensagem de Deus, é a palavra de Deus. Próximo aqui, né? Então aqui Jesus afirmava que é necessário não somente crer, mas também obedecer. Exatamente. Ouvir não significa somente ouvir, mas guardar no coração, obedecer e crer que Ele é Deus. O Deus que prometeu que irá cumprir. Já no versículo
de João 8,51, existe uma promessa que diz assim: asseguro que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. É um pouco difícil de entender essa passagem, né? Mas como? Se todos vão ter que morrer, né? Um dia, na própria Bíblia afirma que todos irão morrer, irão prestar conta, né? E irão prestar conta a um juiz. Então essa palavra fica assim um pouco difícil de entendimento. Mas, segundo o que a gente pesquisou, esta morte não se refere apenas à morte física. Exatamente. Mas refere-se à morte espiritual. Exatamente. Quer dizer, não verá a morte espiritual, porque mesmo que ele morra, ele vai permanecer vivo, né, em Cristo. O próprio Jesus afirmou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, aí nós temos também aqui João 8,55. Não, esse foi que você leu, né, meu bem? Foi. Então, nós vamos ver Romanos 10:17. Diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Isso já lá em Romanos, né, que Jesus Cristo já tinha morrido, ressuscitado, né, e já estava direito do Pai, e a igreja foi se levantando, né? A igreja são os membros, as pessoas, né, que seguiam Cristo. Foram chamados no primeiro momento de cristãos, não existia uma denominação de igreja. Porque tem um versículo que eu já falei em outro vídeo, que diz assim: e aí os cristãos foram chamados pela primeira, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então a igreja, a primeira igreja, ela é chamada os cristãos, e não igreja fulana de tal. Você foi lá em Antioquia, né, na cidade de Antioquia. Exatamente. Então, aqui já é uma mensagem, ó, depois de Cristo, né, que ele já tinha ressuscitado, e ele disse, né, que a mensagem, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A mensagem de Deus, a palavra de Deus. Quem afirmou foi o apóstolo Paulo. Uma carta aos Romanos. E nós estamos aqui fazendo isso, né? Lendo a palavra de Deus para quem quer entender. Aí nós temos Mateus 28, no capítulo 5, versículo 6. O versículo 5 diz assim: o anjo disse às mulheres, não tenham medo. Só corrigindo. Capítulo 28, versículos 5 e 6. Eu estou lendo o 5, né? Mas tem o 5 e o 6. O 5, o anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Isso aqui foi lá no túmulo de Jesus, né? Quando as duas Marias, uns falam que são as três Marias, outros falam que foram duas Marias, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago, e elas foram lá para ungir o corpo de Jesus e ia pedir para os guardas, né, tirar a pedra para elas entrarem, porque era muito pesada, muitos homens para tirar aquela pedra, né, da porta do túmulo. Só que quando chegou lá já tinha sido removido e elas assustaram, porque não viram Jesus. Mas aí o anjo ficou ali, sentado em cima da pedra, só esperando elas para anunciar. E ainda mandou que elas fossem e anunciassem aos outros discípulos, que ele já havia ressuscitado. Então, ele, gente, continua vivo até hoje. Aquelas pessoas que você admira, que você lê livros deles, que você admira, que já morreram ou que estão vivos, eles não ressuscitaram. E Jesus já ressuscitou e ele está vivo. E se você começar a segui-lo, né, e falar com ele,
vai sentir o abraço, o abraço dele a gente sente. E a paz no coração. Então, continuando, Mateus capítulo 1, versículo 1, a genealogia de Jesus. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós sabemos quem é Jesus, de onde ele veio, né? Ele tem uma árvore genealógica ali em Mateus 1:1, começa a árvore genealógica de Jesus. Ali começa lá desde o início da criação até chegar em Jesus, né? E fulano gerou fulano. Tem pessoas que não acham importante isso, né? Tá certo que eu já não gravo tudo assim, mas é importante saber que foi uma geração atrás da outra até chegar em Jesus. E será que aquela pessoa que você confia tanto, né? Que às vezes eu já confiei também tanto, achando que só fala a verdade. Você sabe a genealogia dele? Sabe de onde veio, né? Nós não sabemos. Se soubermos, no máximo, é o pai. Mas avô, bisavô, o que eles fizeram, né? Se trouxeram coisas boas para o mundo, o que eles eram? Não, a gente não sabe. Mas Jesus a gente sabe. Porque Deus já permitiu que ficasse aqui, gravado para nós sabermos. Sabemos de onde ele veio, né? No decorrer dos séculos e dos séculos e dos séculos. Então, nós vemos isso cumprindo a palavra de Deus. Porque muitas palavras são faladas lá no Velho Testamento e lá no Novo se cumpre. As palavras, né, as profecias de Isaías, de Jeremias, né, todas as palavras se cumpriram. Então, algum outro escritor ou algum outro homem importante esteve aqui no mundo, né, fez isso? Convém considerar também a idade da Bíblia. Quanto tempo que a Bíblia foi escrita? Uhum. E ela permanece até hoje, sendo o livro, um dos livros, agora pode-se dizer o livro mais vendido no mundo. Pois é. Qual livro superou a Bíblia em vendas? Nenhum. Nenhum. Significa que o que está contido ali tem alguma importância superior aos demais escritores. Porque não fosse isso, é impossível acreditar que um livro que tem, sei lá, mais de 3.000 anos de idade, né, foi escrito desde o Velho Testamento até os dias de hoje, conseguisse se manter, apesar das perseguições, apesar dos imperadores romanos que mandaram queimar a Bíblia, todos os exemplares existentes na época, e mesmo assim ela permaneceu até hoje, de alguma forma, passou por esse momento difícil, está aqui ao alcance de todos que queiram desfrutar de conhecer essa palavra. Só por imaginar essa sobrevivência que nenhum outro livro conseguiu fazer, dá para entender que verdadeiramente a Bíblia é a palavra de Deus. É verdade. A gente vê, eu não sei agora, assim, né, nesse exato momento que nós estamos vivendo, porque nesse exato momento as universidades foram tomadas, né, por pessoas do mal, para destruir os bons costumes, né, os ensinamentos que dá paz, que traz vida, né? Então, eu não sei agora, mas a Bíblia sempre foi lida, né, nos centros acadêmicos. A Bíblia sempre foi lida, principalmente na área de direito, de jornalismo, vários assim. Então, tem pessoas que já leram porque estudaram a Bíblia para poder saber defender alguém como advogado, para saber julgar, né, como juiz. Outros estudaram a Bíblia por curiosidade, começaram a ler e foram curiosos. Outros já estudaram a Bíblia para ver se conseguia destruí-la, destruir a mensagem que ela trazia,
até um grande homem, hoje em dia, um grande escritor, né, que agora é cristão, ele fez isso, ele mesmo conta, né, que ele começou a ler a Bíblia para poder ir contra ela, para poder ir contra os ensinamentos. Só que aí começou a ler a Bíblia, Jesus Cristo alcançou ele através da palavra. E hoje ele crê em Jesus Cristo e prega a palavra. Então, assim, não adianta, gente. É a palavra que salva, é a palavra que limpa, é a palavra que muda cada um de nós. Não existe outra palavra. Tá? Então, se você segue alguém que você admira, um escritor, seja lá ele quem for, vê se ele tem esse currículo aí. Tá? Um currículo de quem veio ao mundo e não fez um mal sequer, de alguém que veio ao mundo sem vaidade, de alguém que veio ao mundo para mostrar que só temos que adorar a um só, que é Deus. Alguém que veio ao mundo e ele mesmo disse assim, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. E aqui também quando ele fala da palavra, ele fala que ele também obedece, né? Aqui em João, esse João 8:55 aqui, ó, no final do versículo fala assim, ó, mas eu de fato, Jesus falando, mas eu de fato conheço e obedeço a sua palavra. Quem está falando isso é Jesus, sobre o Pai, sobre Deus, né? Então, eu conheço e obedeço. Então, Jesus, ninguém mais deu esse testemunho, ninguém mais teve esse currículo aqui na Terra. E quem mais você já viu que fala assim, não, eu vim aqui com uma missão e eu vou cumprir a minha missão até o fim, e foi até o fim sem errar. Pode até ter ido até o fim, mas teve muitas quedas, caíram e se levantaram, porque são humanos e são pessoas, a maioria de nós somos orgulhosos e nós queremos fazer algo, né, que venha o nosso nome sobressair. E Jesus não. Ele não veio aqui para sobressair o nome dele. Ele veio aqui para sobressair o nome do Pai, de Deus, o Criador dos céus e da terra. E por isso que nós temos que ser, como ele disse, ser de meus imitadores. Então, Paulo diz, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós temos que imitar a Cristo e também imitar as boas obras que os discípulos fizeram. Imitar as boas obras, porque eram homens falhos, né, como diz Paulo, homens cheios de falhas e defeitos e desejos, como qualquer um outro. Mas eles tiveram, assim, a sorte, não é a sorte, né? Eles tiveram a ajuda de Deus do Espírito Santo e foram até o fim. E também morreram nessa fé, né? Foram martirizados, mas morreram. Apenas João, que foi para a ilha de Patmos, que não foi João Batista, né? O João, discípulo de Jesus, que foi para a ilha de Patmos, que escreveu o livro de Apocalipse. É isso, né? Pois é. Agora, se você crê que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, comece a ler a partir de hoje, né? E veja se o que se fala ali é a verdade. Porque ele mesmo disse, né? Que antes dele subir aos céus, ele disse que iria para o Pai. É. E do mesmo jeito que as pessoas estavam presenciando a sua subida aos céus, iriam vê-lo outra vez quando ele voltasse para levar os seus escolhidos. Se você quer fazer parte dos escolhidos, comece hoje mesmo a leitura da palavra e comece a colocar em prática no seu coração tudo aquilo que Jesus ensinou. E ele vai continuar falando através do Espírito Santo de Deus, que ele disse que enviaria o Espírito Santo para que as pessoas não ficassem órfãos. Ele saiu, muitos desanimaram, mas o Espírito Santo veio para consolar aquelas pessoas, dizendo, fique calmo, fique tranquilo. Jesus foi, mas ele vai voltar um dia. Exatamente. O dia e a hora ninguém sabe. Ele voltará. Devemos apenas ficar preparados, aguardando esse grande dia. É isso aí, gente.
Então, até o próximo vídeo. Nós estamos sem editor, né? Nosso editor está de férias. Então, nós estamos aqui na simplicidade, mas com muito amor para levar essa mensagem para você. Leia a palavra de Deus, não para criticar. Peça a Deus, em primeiro lugar, peça o Espírito Santo para que te oriente e te mostre o que Deus está querendo dizer para você. E se você acha difícil o Velho Testamento, começa por Mateus, vai até o final da Bíblia, depois você vai para o Novo Testamento conhecer mais um pouco da parte histórica, que também é muito importante, né? Então fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, Não tchau. se esquecendo de compartilhar, comentar e se inscrever. Pessoal, é verdade. E o comentário é importante, O like é muito importante. Porque, como vocês já devem saber, quando você dá o like, o YouTube, ele vê que você, né, que você tá com a gente, que você tá com eles. Então, eles começam a mandar os vídeos mais para frente, tá bom? E com isso o evangelho vai mais para frente, o evangelho vai andar. Mas se você não ajudar, aí vai ficar em poucas pessoas. É certo que se Deus toca em uma ou duas para nós, já ganhamos. A Bíblia diz que uma pessoa salva, né? Que é o mundo inteiro, ganha o mundo inteiro perdido, né? Vale mais que o mundo inteiro, né? Então, se uma pessoa, para nós já tá bom. Mas se tiver mais pessoas para Jesus, com fidelidade e amor, amém. Até mais. Até lá, pessoal.